Estamos iniciando mais um programa Cobogós. Eu estou aqui ao lado da minha sócia, querida sócia, Edilene Almeida. Muito bom, gente. Hoje tá imperdível mesmo. Muito bom. Às vezes tem gente que pergunta, mas por que você chama ela de sócia? Porque nós somos sócias de uma empresa chamada Empreiteira Digital. E a gente tem esse costume de falar, sabe? Que é sócia e tal. É assim que a gente trata, mas nós somos grandes amigas também, né, Edi? Muito. E por falar em amigos, nós temos um grande amigo hoje aqui com a gente, que é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio hoje nessa gravação, que é o Bruno Valpenis. O Bruno é empresário, a gente se conhece há muito tempo. Nossa, já tenho... É tão bom falar. Eu não de posso Bruno. nem falar o tempo que a gente se conhece, eu vou denunciar a minha idade aqui. Mas nós nos conhecemos quando ele ainda atuava na área de... Ele ainda atua, né, na área de tecnologia, num jornal chamado Clica Brasília, quando eu trabalhava ainda como jornalista nesse jornal. E depois nós continuamos ali nossa amizade por muitos anos. Ele se transformou num grande empresário da área de tecnologia, aprendeu muita coisa sobre gestão, ensina muito para a gente aqui, para mim e para a Edilene também. E também sobre marketing, que é algo que a gente ama falar, né, Edi? Muito. Aliás, essa tríade, né? Tecnologia, marketing e gestão. Então é um Bruno, prazer, muito prazer Bruno. de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, gente. Eu Imagina. acho fantástico poder estar conversando com vocês, a gente que já se conhece há tanto tempo, né? E trabalhamos juntos, e aí fomos para viés diferentes na carreira e encontramos diversas vezes. Diversas vezes, né? E é muito legal também estar aqui com vocês, né? A gente está fazendo um trabalho juntos também na ED, então é muito legal poder participar e poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, né? E das vivências que a gente tem, porque eu aprendi também que todo mundo é júnior em alguma coisa, em algum momento a gente também quando a gente vai aprendendo coisas maiores, né? É muito bom, né? A gente olhar assim para o passado e ver quantos degraus a gente vai subindo e evoluindo, né? Faz parte da vida. Respeitar o nosso passado e olhar para o futuro, né? Exatamente. E nesse olhar do futuro, muitas coisas ocorreram, né? Você hoje tem uma empresa também de tecnologia e gestão de segurança do trabalho, meio ambiente e qualidade. Exatamente. E também aí está dando passos também para instruir outras empresas na parte de gestão e marketing, não é? Exatamente. Eu tive minha carreira bem tradicional em tecnologia, né? Então fui programador durante muito tempo. Daí eu fui para coordenador, gestor, executivo na área de TI. E aí fui empreender. Quando eu fui empreender, mudou um pouco o jogo, né? Porque a gente, quando é muito da área técnica, a gente fica ali em cima daquilo que a gente conhece e de tecnologia, desenvolvimento, programação e assim vai. Quando você vai empreender, você vai para um outro nível de desafio, né? Que é, deixa eu entender mercado, deixa eu entender como é que funciona isso, deixa eu entender gestão, deixa eu entender performance. E aí você vai começar a evoluir numa outra linha e a gente, quando empreende a partir da área técnica, em algum momento você tem que dar uma pausa e falar, não, peraí, deixa eu conhecer como é que funciona esse outro mercado, essa outra área, se eu quiser prosperar. E aí é uma trilha que não tem volta mais, né? Porque empreender é bom, gente. Aí eu fui fazer gestão, eu fui fazer pós-graduações, eu fiz uma pós-graduação em transformação digital, depois uma em gestão de negócios com foco em competências comportamentais e depois em SG. Né? Sempre na área de gestão também, entendendo o que é importante para gerir um time, para crescer, para ter... E o marketing sempre me acompanhou junto, né? Então, eu cheguei a fazer uma das faculdades que eu fiz. Eu vou contar um spoiler rápido. Fiz 8 faculdades. Uau, mas 8? Eu não me formei em todas. Marketing foi uma delas que eu fiz 5 anos, só que em 2 universidades diferentes. Então, eu também não me formei, mas eu fiz durante muito tempo. Então, eu acabei agregando uma série de conhecimentos diversos, porque cada hora eu tentava uma coisa. Eu fiz história, eu fiz desenvolvimento de sistemas, eu fiz marketing, eu fiz relações internacionais, eu fiz direito. Uau! Cada hora eu ia fazendo uma parte. Mas eu fiz 6 meses, outro eu fiz 1 ano, outro eu fiz 2 anos. E eu ia, né, mudando. Por que eu mudava tanto? Porque a vida me obrigava. Assim, tinha hora que eu estava num lugar, estava fazendo a faculdade, tinha uma proposta de emprego em outro lugar, em outro estado, eu ia. Então eu fui acompanhando minha vida nessa linha e acabei agregando
múltiplos conhecimentos, e nisso eu fui trazendo um pouco de cada coisa para o meu dia a dia. Mas sempre acompanhada de pessoas como a Renata, né? Nessa jornada. Muito legal isso. É uma história interessante, né? Muito bom. Muito boa. Aí, Bruno, você falou um pouquinho, né, de transformação digital, entrando um pouquinho aí mais no dia a dia, né? Hoje, como que você percebe o desafio das empresas, né, e da sua empresa, inclusive? Como que você trabalha, né, esse modelo de gestão, de governança, né, que muita gente escuta, mas quando a gente vai olhar na prática, nem sempre as ações são aplicadas, né, ou as empresas têm ali informação suficiente para gerir o negócio em si. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Acho que a gente pode dividir isso em 2 pontos, né? Quando a gente fala de transformação digital, sabe qual que é o maior desafio de transformação digital em qualquer empresa? Qual? Pequena, média ou grande? Eu posso arriscar? Pode. É o próprio gestor. Tem a ver. Mas ele é menos tecnologia e mais cultura. Cultura organizacional. Cultura. Na pós que eu fiz, eu comecei em 2020, um pouco antes do lockdown da pandemia. Você tem uma noção do primeiro grande desafio? Era uma turma de transformação digital. O que aconteceu quando veio a pandemia? Todo mundo lockdown. Aí a universidade falou, não, então agora era presencial a turma, né? Aí a pós-graduação. Aí eles falaram, não, então vamos mudar para o digital. A turma ficou resistente. Falei, gente, é uma turma de transformação digital tendo resistência a uma aula digital. Olha a cultura disso, né? Como, não, eu tô pagando pelo presencial e não pelo digital. Então você já começa com esses desafios. E aí, no final, né, a gente mudou para o digital, porque não tinha o que fazer, fizemos o curso até o final, e todos os trabalhos finais chegaram na mesma conclusão. O problema não é tecnologia, é cultura. Sabe? A virada de chave, o grande problema, porque acesso à tecnologia está cada vez mais barato e mais fácil, mas a cultura ainda é difícil você mudar, né? Que é cultura... Que é comportamento, né? São as pessoas. Né? A definição de cultura cultura é aquilo que a gente faz... As coisas como funcionam aqui. Essa é a definição de cultura, sem ninguém ficar mandando. Né? Se eu sair daqui e vocês fizerem determinada coisa, essa é a cultura do local. Né? Essa é a forma como a gente faz as coisas por aqui, basicamente isso. E isso é difícil de mudar. Tecnologia ajuda, mas isso é difícil de mudar. Aí como que você conciliou, né? Aí conta pra gente, né? Porque do que a gente escuta, né, e também presencia do seu trabalho, como que você consegue conciliar essa cultura, essa presença, né, digital dentro da sua cultura, dentro da empresa, com a tecnologia? Como que você usa a tecnologia também a favor dessa cultura? Um ponto que eu sempre falo, assim, que eu acho que todo mundo devia ter, todas as empresas, média, grande, devia ter um programador por perto. Sabe? Porque... Eu adoraria. Pega uma área, qualquer área comercial, empresa grande, põe um programador, senta do seu lado, para ele resolver problemas pequenos e pontuais e te trazer informação, porque boa parte do problema está em gap de informação. A gente não tem informação completa na mão para tomar decisão. Sim. Né? O tal do data science, né? Data driven, você tem que ter realmente a informação na tua mão, no seu painel de gestão. Então eu comecei a trabalhar, como eu sou programador, eu não precisava dessa persona. Dessa figura ali, né? Eu mesmo conseguia sentar e resolver. Então eu preciso integrar 3 ERPs aqui. Eu ia lá e fazia integração e entregava os dados no meu painel de gestão. Quando você começa a fazer isso e todo mundo começa a ver as informações centralizadas num único lugar, fica muito mais fácil você gerir a partir das informações que estão ali. Porque a gente chegava à conclusão e falava assim, você está fazendo um bom trabalho? Sim ou não? Não tô. Então me prova. Essa é boa, hein? Me prova que você faz um bom trabalho. Assim, eu não estou fazendo para um embate, né, ruim. Não, só me prova. Me evidencia que o seu trabalho está melhorando ao longo do tempo. E aí eu criei lá dentro da empresa, e isso eu levei para todas as outras empresas que eu faço algum tipo de assessoria, eu tenho algumas que eu já estou fazendo acompanhamento, que é basicamente, eu chamo de CCM, que é conhecer, controlar e melhorar. É um framework que a gente colocou internamente. Nunca vamos propor uma melhoria se eu não conhecer, primeiro controlar o processo. Primeiro eu tenho que conhecer, né? Vendas. Ok, vamos lá. Quantos leads por mês eu consigo captar? Quantos eu consigo converter? Quantos acompanhamentos eu preciso fazer com o lead até ele converter em venda? Eu tenho que ter controle daquilo.
Não adianta eu falar assim, olha, eu tenho 50 leads, preciso melhorar. Melhorar em relação ao quê? Né? Você converte 50 por mês ou você tem 50 no total? Melhorar significa melhorar em relação a algo. Se você não tem esse algo sob controle, falta a etapa de controle. É que você falou do avanço, né? Que eu achei super interessante. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que você falou que são 5 avanços para uma venda. Meu time né? de venda, ele tinha uma certa dificuldade. Como é que eu vendo tal? Então, a gente criou um sistema de follow-up e avanço. O que é o follow-up? Follow-up é quando eu ligo para o cliente e falo, e aí, tem alguma novidade para mim sobre a minha proposta? Ele vai falar, tenho, não andou, está lá com a diretoria e tal. O avanço não. O avanço é quando o cliente, o lead, nesse caso, que ainda não é cliente, né, o prospect, ele já está na metade do caminho ali. O prospect, ele avança literalmente, ele gasta uma energia do lado dele. Não, eu consegui mais uma reunião com o meu gestor. Vai ser na quinta-feira. Você conseguiu a reunião, já marcou? Marcou, é um avanço. E a gente, estatisticamente, fez a conta, a cada 5 avanços, a gente vendia. Eu falei, então, vamos parar de tentar vender. Começa a tentar avançar. Que é mais fácil conseguir uma reunião com alguém, uma nova... Você começa a avançar. E aí, naturalmente, você começa a avançar, e a estatística vem, vende com 5 avanços. Então, isso vai ajudando a gente, eu chamo de métricas secundárias. Você tem a métrica primária, que é aquela que você quer a venda no final. Mas quais são as métricas secundárias para você conseguir medir que a gente está chegando na métrica primária, né? E essa questão de avanço e follow-up serve para qualquer área, gente. Eu fiz com comercial, mas eu fiz também depois com gestão de rede de parceiros. Eu fiz depois com marketing. Você está avançando ou não está? Eu só mudava o nome de follow-up da segunda métrica, que às vezes é só acompanhamento, não é bem um follow-up. Follow-up a gente fala mais quando é com cliente, alguma coisa do tipo. Mas nesse caso, você pode usar essa metodologia para qualquer coisa, desde que você esteja fazendo um sistema de controle. O risco não pule essa etapa. Muita gente pula a etapa de controle. Conhece, levanta os processos e tenta melhorar. Aí você não sabe em que você está melhorando, você não consegue performance no final das contas. E qual que é a dica, assim, para aplicar na rotina? O primeiro ponto é conhecer os pontos que são importantes para aquela área. Mapear, né? Então, nós estamos falando da gestão estratégica da empresa, como um todo. Pode ser ali faturamento, inadimplência, CAC. Né? São números que são básicos. Número de clientes crescendo, são aqueles números que fazem sentido você monitorar. Se for de uma área específica, comercial, é número de vendas, né? Número de follow-ups, avanços, coisas desse tipo. E cada área você vai ter métricas específicas. Você vai pegar o RH, você vai ter lá turnover, você vai ter lá absenteísmo. Volume de afastamentos, né? Exatamente. Para cada área, você vai pegar os KPIs, e não tem que ser demais, não. Pega ali 5 KPIs que fazem sentido, e talvez ali uns 2, 3 que são secundários. Uns 5 primários e 2 secundários, que te levem àquele... Você entende que te leva ali. Uma vez que você colocou, aí você vai precisar do programador que está sentado do seu lado. Agora você entrega para mim todos esses sistemas que estão trazendo aqui. Eu quero informação rápida. Num lugar só em tempo real. Para tomar a decisão mais rápida. Olha quanto. Eu quero um programador do meu lado. Agora eu quero um programador do meu lado. Ai, que o tempo inteiro. Faz sentido, gente. Faz sentido como gestão estratégica de negócio. Às vezes você só tem um programador para cuidar ali do que é core business de TI. Não, gente. Traz alguém, se você não tiver orçamento para poder fazer um para cada área, pega um para as áreas estratégicas, deixa ele rodando, pelo menos. Ali, não leva ele para outras coisas, não. Só deixa ele rodando para a gestão. Então, fica lá um mês no comercial, um mês na gestão estratégica, um mês no marketing, um mês no RH, um mês... E vai resolvendo, deixa ele rodando. E vai resolvendo esses pequenos problemas e trazendo para um único universo de gestão. Para você ter aqueles valores controlados. E aí você começa a tomar decisão estratégica. Olha aí, dica boa. Muito bom. E pensando em pequenas empresas, né, assim, como você começou? Você começou com poucas pessoas e foi escalando a empresa. Isso. Como que foi esse processo, assim, de transformação da tua própria empresa? Que momento que você falou assim, nossa, eu tenho que avançar, incluir esse departamento aqui? Na verdade, esse controle, né? Na verdade, quando a gente montou a empresa lá atrás, a gente já chegou na conclusão que a gente devia montar o organograma da empresa.
Todas as áreas têm que ser definidas. A gente éramos 4 sócios no início, hoje já somos 5 e já tem mais 2 convidados, que a gente tem um sistema de partnership, onde os colaboradores que fazem muito, né, diferença, entram como sócios, são convidados para entrar como sócios, comprando a parte deles, que é interessante também a metodologia. Mas basicamente lá atrás, ainda como éramos só 4, a gente montou a estrutura organizacional e falou assim, olha, isso aqui é para uma empresa de 300 pessoas, de 1.000 pessoas. Hoje, como só tem nós 4, eu vou cuidar dessa e dessa, você cuida dessa, dessa e dessa, e a gente foi organizando. Mas quando ela foi crescendo, os papéis já estavam definidos. Então foi mais tranquilo, ó, precisamos formar, tá sobrecarregado, crescemos, sobrecarregou, então está na hora de formar alguém para assumir esse papel aqui. Mas os processos estavam desenhados, porque ela já foi pensada e estruturada, né? Então, a depender do tamanho que a organização é hoje, já organiza dessa forma, já cria as áreas todas. E saiba que você está assumindo 2 papéis. Mas em algum momento você vai liberar aquele papel para outra pessoa. Mas para liberar, você vai ter que ter um processo definido. Aí vem aquela pergunta, você sabe o que é um processo definido? Né? O que é um processo definido? Eu costumo definir assim, se você tem uma área que tem um colaborador, que se ele sair, toda a inteligência foi com ele, seu processo não está definido. Sem dúvida. Está na cabeça dele. Isso é preocupante, né? O quanto a gente vê disso ainda, né? Em empresas de uma forma geral. A gente vê em muitas empresas que, inclusive, a gente tem como cliente, né? Questões em relação a processos. Sim, sim, que vão se transformando, né? Um processo, é uma dor. E a gente, assim, tenta, na medida do possível, colocar luz nesses pontos, né? Uma questão é o processo de venda, porque para que uma empresa possa fazer bem a comunicação também, que é o que a gente, né, trabalha, se chegar leads para aquela empresa a partir deste processo de comunicação que foi estruturado, a gente precisa ter lá na ponta, né, o suporte para atender esses leads. E muitas vezes, muitas empresas não têm área comercial definida. Às vezes é o próprio dono do negócio atendendo, que muitas vezes não vai conseguir atender sozinho. Né, e não coloca essa visão ali de, nossa, eu preciso desenvolver essa área. Agora, né, o que a gente faz, né, em casos assim? Como atuar? Complexo. Mas eu acho que o Bruno pode até comentar um pouquinho também, dentro desse contexto aí. Olhando para marketing, né, muitas vezes as pessoas querem, a gente ouve, né, por trabalhar na empreiteira digital, uma agência de conteúdo, a pessoa fala assim, eu quero seguidores. Aí você fala, tá bom, mas por quê? Porque eu quero seguidores. Preciso aumentar a visibilidade, né? Enfim, alguns até têm, né, uma estratégia ali um pouco mais clara e definida. Outros não, falam assim, não, eu preciso vender mesmo, eu quero formar alunos, eu quero ter uma turma, né, uma sala cheia, porque eu vendo um curso, porque eu vendo uma mentoria, que seja, né, um produto específico, tá bom. E aí, muitas vezes as pessoas têm até a dificuldade de saber o que realmente ela quer e o que ela precisa, né? Sim. Acho que, primeiro, tudo tem a ver com a educação, no final das contas, né? Assim, tudo é educação, nível de consciência das coisas. De consciência, sim. Boa nível palavra. de consciência é um troço que é impressionante. A gente não sabe o que precisa até a gente entender por que a gente precisa daquilo. A gente não sabe por que ter esse seguidor, se a gente não entender para que a gente consegue com o seguidor. Né? Se é o momento, se não é o momento. Né? Costumo falar que a gente, né, todo ser humano, ele é fruto de todas as experiências de vida que a gente teve. Tudo que você leu, viveu, chorou, riu, experimentou, né, nadou, correu, fugiu. Aquilo ali dá aquele complexo de coisas. Então, eu sempre tento, nesse sentido, trazer um nível de consciência para ele. Sabe? Então, assim, você quer seguidor? Para quê? Então, vamos entender o que você vai fazer. Você tem algum produto, tudo bem, você vai encher sua base de seguidores, ela vai custar X, nesse momento você não vai vender nada para ela vai aumentar, quando ela chegar lá em cima, você vai ter um nível, uma quantidade, um percentual de seguidores que vão estar engajados a ponto de momento de compra, se você tiver um produto compatível com aquela audiência, aí sim você vai conseguir vender. Então, vale a pena, faz sentido. Foi meio que a Amazon fez, né? O que a Amazon fez lá no início? Ela vendia tudo barato, às vezes até abaixo de preço de mercado,
né? Eu não sei se vocês já viram essa história, já leram aquele livro Eu vi. A Loja de Sim. Tudo. Uhum. Ele fez isso, né? O Bezos, ele foi lá, comprou, negociou com todas as editoras, e aí tinha um preço mínimo de venda, sei lá, de R$40, vou chutar aqui por cima, e ele vendeu a 20. Né? Então, assim, porque a ideia deles é fazer com que as pessoas comprassem mais para ele ter uma base de cliente, né, feliz, engajada, para depois ele vender o que ele queria. Deu certo. Beleza? Ele entendeu que aquela metodologia funcionava. Só que tem gente que precisa vender na hora. Fiz agora o meu produto, eu preciso fazer. Você não vai conseguir o mesmo resultado nesse mesmo momento. Você vai precisar encontrar quem já está no momento de compra. E não é o seguidor que está ali navegando no Instagram que está no momento que seria um orgânico, não. Né? Entendeu? O momento o orgânico, né? O seguidor que você já tem, você vai trabalhar isso com ele ao longo de uma etapa. Uma parcela dessas pessoas vão ficar em momento de compra em algum momento, né? E você vai converter naquela parcela. Agora, para você pegar quem você já está em momento de compra, você tem que fazer outro tipo de estratégia. Às vezes vai ser um tráfego pago, se for digital. Às vezes vai ser um evento presencial, né? Às vezes vai ser um patrocínio de uma determinada, de um podcast. Um influencer, né? Um influencer, usar um influencer. Então, você vai ter que entender qual é o objetivo para trazer e criar uma estratégia baseada nesse objetivo. Isso também é muito, muito complexo. As pessoas não sabem o que elas querem. E tem uma coisa do imediatismo também, né? Que esse é um ponto bem crítico. Você vai trabalhar uma estratégia orgânica e vai ter resultado imediato. Né? Então, quem quer se posicionar por meio, por exemplo, das redes sociais, não vai ter resultado imediato. Né? Então, é isso que você falou de... se você quer um lead que já esteja no estágio de compra, talvez o tráfego pago seja a melhor estratégia nesse caso para você. Exatamente. O bom do orgânico, consistência. Porque no longo prazo, você vai começar a ter uma audiência que está engajada e não vai ter mais necessariamente a necessidade do impulsionamento pelo tráfego pago, né? Então, querendo ou não, se você desligar a torneirinha do dinheiro do tráfego pago em algum momento, você continua vendendo no orgânico. Ou se desligarem, né? Ou se desligarem, Exato. Também tem isso, que às vezes são fatores externos. Também. Boa. Verdade, é bom estar preparado, né? Não dá para postar tudo numa cesta só, né? Exatamente, que tudo pode mudar, né? Claro. Se todo mundo tivesse apostado só no Orkut, imagina como é que fica hoje, né? As regras do jogo elas vão mudando. Mudam o tempo inteiro. Elas vão mudando. Então, e também a sustentabilidade do negócio, né? Porque se você investe um pouco em cada cesta, em algum momento você desliga um pouco. A Amazon precisa fazer propaganda hoje? Precisa vender livro mais barato hoje? Você já vai direto, de repente, ali no Google, busca, já aparece o link da Amazon, tal, você compra. Pronto, o orgânico já foi embora. Sim. Né? O orgânico é muito forte, né, gente? Quando você está no orgânico mesmo, que é uma coisa bem... Agora, você pegar o tráfego, essa questão do pago, você vai ter que sempre precisar ficar injetando dinheiro. Sempre. Se você parou de injetar dinheiro, parou de vender. E isso pode ficar insustentável no longo prazo. Né? Por isso que é importante você fazer as duas estratégias. Lembrando que e tem algumas ferramentas que medem branding legal. Não sei se pode ficar falando o nome de outras marcas aqui. Pode falar. Tudo bem. Pode. Tem uma startup chamada Purple Metrics, já ouviram falar? Sim. Eu acompanho a Guto lá. Adoro os conteúdos da Guto. É muito boa e tem uma solução muito legal. Não é para todo mundo ainda, porque pelo que eu entendi, são empresas de médio e grande porte, que ainda tem... Startups, ela começou ali voltada para startups. Mas estão começando a medir isso, né, gente? Medir qual o impacto de uma marca forte no longo prazo. Isso é sensacional. Porque para pensar assim, né? Você compra uma coisa que você não conhece, que você nem sabe que existe. Boa. Aí a gente vai para um outro assunto, que é branding. E o que é uma marca forte? A marca forte é aquela que é a primeira, não só a primeira que é lembrada, mas é aquela que você tem não só a lembrança, mas a consideração e a preferência de compra, né? Porque é aquela história, são os 3 estágios do brand. Não adianta você só pegar se lembrado, é o top of mind, beleza. Eu lembrei, a primeira me fala em uma marca de cerveja, não vou falar nenhuma agora aqui, mas você deve pensar em alguma aí. Essa que você pensou, a primeira, você considera comprar? A primeira pergunta. A segunda, ela é a sua preferida? Aí você começa a entender que tem diferença grande entre ser lembrado, né, ter a consideração de compra e a preferência. E a preferência.
A gente quer sempre... Só que é importante entender isso para trabalhar as etapas no marketing em níveis diferentes. Se eu ainda estou na etapa, ninguém me conhece, para que eu vou ficar fazendo campanha para ser a preferida, gente? Ninguém nem me conhece. Faz primeiro a campanha, investe em cima de ser conhecido, uma marca popularmente conhecida, para depois você ir para de consideração de, pô, é legal, conheci eles agora, estou pensando em investir neles. Legal, você vai para outra campanha voltada para consideração de cor, para depois você começar a brigar com os concorrentes. Aí sim você vai falar sobre preferência. Entende? Verdade. Porque daí a intenção da campanha muda. E toda a estratégia, Tudo muda. né? Todo Tudo o conceito, né? Tudo que foi desenhado ali especificamente. Agora, Bruno, e a qualidade? Ótimo. Vamos falar um pouco de qualidade. A qualidade desses conteúdos, né? Do que você vê atualmente, acompanha, né? A gente aqui acompanha muito, né? Mas ouvindo você também, para saber um pouquinho da sua percepção aí. Então, é interessante essa pergunta, porque lá atrás, há uns 15 anos atrás, né? 15, deixa eu fazer a conta aqui. Você tanto, uns não, 13 anos atrás, eu estava numa aula de marketing, e aí um professor virou para mim e falou assim, qualidade é chuteira para entrar em campo. 13 anos atrás. Não se discute mais qualidade, não é mais diferencial. É algo obrigatório. É o mínimo. É o mínimo, né? Então, não adianta querer falar mais, não é mais um diferencial, você vai se diferenciar por outra coisa, mas não pela qualidade. Né? E aí, conversando, batendo papo, e eu nunca tinha pensado sobre isso, e por isso que eu gosto de aprender e conversar. Realmente em 2013 era. Mas e hoje? Será que continuamos? Né? Ou será que a gente degradou? Né? Será que a qualidade... A gente não é mais percebido, mas tem isso também, gente, que é uma outra estado de consciência que a gente falou agora há pouco, ela tem a ver com a percepção. Não adianta eu entregar qualidade se a pessoa não percebe isso. Não adianta eu entregar qualquer valor de produto para o cliente se ele não percebe isso como valor. Mas a qualidade também está atrelada aí ao perfil de público que você conversa. Né? E ele tem que perceber, o seu cliente tem que perceber isso. Não adianta você entregar uma economia para ele se ele não perceber que ele está economizando. É verdade. Não chega no estado de consciência. E não resolveu nada. A Renata, nessa hora, ela olha para mim assim, né? Ela tá gritando por dentro. Que a gente fala sobre percepção de valor, né? Sim, vamos lá, tem que ser valor percebido, entregar valor para o cliente. Valor para o cliente, valor para o cliente, valor... Mas ele está percebendo o valor que você está criando? Ele tem consciência que aquilo realmente está ajudando? Que aí a gente volta a falar do controle, dos números, né? Pegando o exemplo aqui da empreiteira digital, que a gente implementou o nosso dashboard, inclusive com o seu apoio, né? Maravilhoso. Como faz diferença, né? Não que a gente não tivesse as informações, mas a gente passou a ter mais informações. Mais rápido. Muito mais rápido. E informações essenciais ali, né, que ajudam, né, contribuem muito no dia a dia para a tomada de decisão, para mudar uma estratégia, acompanhar o concorrente também. Você amplia um pouco mais a visão. Então, a gente volta de novo, né, para aquilo que é resultado. O que o meu cliente tem de expectativa, o que para ele é um valor e qual é o resultado que eu trago, né, que eu consigo ali apresentar de fato. Porque senão, de verdade... Não faz sentido ele contratar um conteúdo de qualidade, né? Ou então ele busca aí, sei lá, o que a gente fala muito de panfletagem digital, né? Que hoje tem muito também. Mas se para ele aquilo funciona, se é o que ele espera, né? Também depende daquilo que você... Tem coisas que eu escuto às vezes que para o que eu pago tá bom. Então, tudo bem. Eu quero isso. Né? Não escuta às vezes assim... Aquilo que poderia ser funcional para ele, mas ele quer daquela forma. E aí, isso para a gente é sempre algo muito sensível, delicado. Né? Delicado. E a questão de trazer os dados de controle em tempo real é importante, porque, às vezes, gente, a gente tem uma percepção clara sobre as... Né? A gente tem uma... Não vou nem falar percepção, eu vou falar... A gente tem uma hipótese criada sobre aquilo que a gente está vendo. Todos nós temos, cada um tem a sua. Verdade. E aí, no final das contas, quando a gente vai discutir com o cliente, ele também tem a dele.
Quando você coloca os dados na frente, mesmo que ainda você não chegue num acordo, você tem um momento, maior oportunidade de discutir o que está ali. Claro. Fala assim, olha, então qual é a sua percepção pelo que a gente está vendo aqui? E aí a gente vai traçando estratégias por em cima disso. Porque eu costumo falar que o alinhamento de expectativa é o segredo da felicidade, assim, sabe? Primeiro você alinha, isso sai para tudo, casamento, tudo, gente. Se alguma coisa estiver errada na comunicação, é uma falta de alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Me deixa eu entender o que você espera e você também, eu entender o que eu espero de você e você entende isso e a gente junto falar, beleza, ó, você quer receber X, eu vou te passar X. Se eu não estiver alcançando, aí, mas já está alinhado. E quando muda essa expectativa, é a hora de fazer um realinhamento de expectativa. Porque os objetivos mudam ao longo do tempo. Né? A gente muda, né? A gente muda. Nós somos fruto de tudo que a gente vive. A gente vive o tempo todo. Né? Então, a gente vai mudando isso e é bom fazer o realinhamento. Mas os números ali, o controle ali em tempo real, eles vão ser úteis para a gente tornar essa discussão mais simples e mais fácil, menos imbativa. Né? Porque senão fica tudo uma briga. A diferença de opinião para argumento é justamente essa. Né? Imbativa, perceptiva, né? Tudo naquilo que eu imagino ou idealizo. Exatamente. Qual é a diferença de opinião para argumento, né? O argumento você traz ali dados e você cria uma teoria em cima dela. A opinião você só fala, você não está baseado em nada, né? Nada concreto. Às vezes na sua vivência, mas naquele momento ali você não tem, muitas vezes não consegue confiar nos dados que você mesmo traz, né? Até porque a gente como ser humano, o nível de esquecimento é enorme, assim. Então, vocês já viram tem um livro chamado O Erro... Vou lembrar o nome do livro já. Mas ele fez o seguinte, se eu perguntar para vocês aqui agora, que interessante, esse é um teste. Testes com a gente. Onde você estava no dia 4 de julho de 2001? Eu não vou saber. 4 de julho de 2000. 2001? 2001. Ah, já sei o que você vai falar. já sei qual é o comparativo. Já sei. Eu não sei. E no dia 11 de setembro? Menos ainda. Não, você sabe, pensa um pouco. Eu estava na faculdade, no estúdio de rádio e TV. O que aconteceu nesse dia? Dia 1 de setembro? Não, 11 de setembro. 11 de setembro. Desculpa, lembro. Eu estava, nessa época, eu era atendente do call center. Eu estava no meu momento de intervalo, tomando um cafezinho, depois de atender vários clientes. E eu vi na TV a reportagem. Por que você lembra com detalhes do dia 11 de setembro e não lembra do dia 4 de julho? Sem dúvida. Teve um evento ali muito marcante, significativo. E aí, nesse livro, que daqui a pouco eu vou lembrar, O Erro de Descartes é o livro. É um neurocientista português, ele é vivo ainda, que escreveu junto com a esposa dele. É muito legal, depois eu conto, se quiser eu dou um contexto dele. Mas nesse livro eles fazem um estudo que é, essa galera que lembra, fizeram depois uma pesquisa para entender que nível de lembrança eles tinham, porque todo mundo é muito detalhista nesse dia. Sim. E tem gente que fala assim, olha, mora lá em Manhattan, não, eu vi a fumaça, só que da janela do meu quarto. E aí você vai lá, então vamos olhar a janela do seu quarto. Afinal, a fumaça não passou para lá. Né? Então eles começaram a entender que a nossa memória ela é muito seletiva também. Sim. E aí quando você vai... Eu já fiz depois desse teste, comigo mesmo, e eu vi que muitas das coisas que às vezes eu tinha certeza, não era tão certeza assim. E aí eu comecei a me dar esse espaço, essa minha licença poética de esquecer. Então, já que eu tenho, porque eu sou ser humano e todo mundo é assim, muitas vezes eu estou numa discussão e eu falo, olha, eu talvez não esteja 100%, eu vou procurar os dados para eu poder trazer. E aí, quando eu começo a trabalhar com os dados, você não tem mais esse fator. É verdade. Você coloca tudo na mesa. Você tira esse viés e essa briga. Sim. E muito melhor, né, também, né? Porque o nosso cérebro também não aguenta tanta informação mais, né? Não dá. E é muito interessante quando você joga isso de tal forma que você tira a pessoalidade. Você não está brigando com a pessoa, porque você está mostrando ali uma informação. E tudo bem, você entende diferente, então me dá a sua visão sobre o que você está vendo aqui. Não sobre o que você está lembrando de onde você estava lá no dia 11 de setembro. Eu quero saber desse aqui. Né? Porque daí a gente começa a ter uma discussão um pouco mais com melhor qualidade da discussão, mais da pauta. Né?
Agora, quando a gente fala de tudo isso, né, que a gente falou um pouquinho sobre como a tecnologia é aliada, né, no dia a dia, você até falou do desenvolvedor, né, e você nessa figura, o quanto para você mesmo é positivo, que te ajuda, né, aí na tomada de decisão, essas criações que você mesmo faz. Falamos um pouquinho de marketing, né, entendendo um pouco mais desse conceito aí até da criação. E quando a gente fala também de gestão, como que você poderia destacar os resultados obtidos com esse modelo, vamos colocar assim, implementado na sua empresa hoje? Não, é sensacional, assim, porque você consegue ver clareza nas estratégias. Você põe uma estratégia, você tem um número de base, você cria antes os indicadores que fazem sentido você monitorar para aquela nova estratégia, e você joga ela e monitora durante 3, 6 meses, dependendo do tipo. Você vê clareza se você tem que continuar ou se você tem que pivotar. E que situações você abandonou ou pivotou algo? Por exemplo, para dar um exemplo, eu fiz prospecção comercial, prospecção ativa. Gente ligando para os clientes para fazer, já agendar a apresentação com o meu time comercial. Fiz lá o SDR lá. Sim. Eu fiz isso durante 2 anos, porque eu queria entender, porque no meu caso também, só para fazer um parênteses e contexto, meu ciclo de venda é longo lá na empresa, que é uma média de 1 ano, negociando até chegar na venda. Então não adianta eu querer fazer um teste de 3 meses para um ciclo de venda que tem 1 ano. Então eu teria que fazer durante mais tempo. Então eu fiz durante 2 anos para ter certeza, mas os números foram claríssimos, assim, que a conversão não valia a pena trabalhar com isso. Era melhor fazer toda uma estratégia de conteúdo, né? Fazer um investimento maior, mais pesado em termos de conteúdo para gerar marketing, um passivo, leads passivos por meio de marketing digital mesmo eu tendo um produto que é digital, mas a negociação é real, que é software, né? Então, eu aumentei o investimento em conteúdo, em produção de conteúdo, que me gerou leads muito mais qualificados e eu comecei a converter muito melhor num tempo de venda, num ciclo de venda menor. Então, eu parei de fazer completamente, mas os números foram claríssimos para mim, assim. Eu demorava mais tempo e tive pouquíssimas conversões com lead de prospecção passiva, ativa. Quando eu mudei a estratégia, virou completamente... Totalmente. E foi fácil defender. Eu só virei o computador para todo mundo e falei, olhem. Esse é um super exemplo. Esse é um super exemplo. Esse é o melhor depoimento que temos em relação a conteúdo. Conteúdo, principal, estratégia. Estratégia para você gerar qualidade para os seus leads. Olha só o que o Bruno acabou de falar. Maravilhoso. Nem foi combinado. Não foi combinado, não é jabá, não. É conteúdo, a melhor estratégia. É verdade. É verdade. Tanto que outro dia eu fiz uma reunião, agora, semana passada, com uma reunião estratégica com um parceiro que vende um software que não é similar ao meu, mas é complementar ao meu. E a gente, numa conversa de parceria estratégica comercial, ele falou, eu faço só prospecção ativa. Eu falei, eu faço só prospecção passiva. Aí ele olhou e falou, como? Deixa eu anotar aqui o meu próximo conteúdo que eu vou criar vai ser sobre isso. Prospecção passiva com conteúdo. Porque para algumas empresas faz muito sentido, nunca fiz. Ativa faz muito sentido. Algumas, no meu caso, não fez, né? Principalmente por conta do ciclo de venda que era muito longo. Eu não estou ligando para a pessoa e conseguindo ter gatilhos mentais para você decidir agora na compra. Não, eu vou conversar com você 1 ano. Vou fazer você conversar com o seu gerente, conversar com o gerente dele, fazer uma defesa interna, mostrar de onde vem Vocês vão diretor, C-level, né, que precisa tomar decisão, dependendo do faturamento, do que for envolvido, né, até da estrutura da empresa. Exatamente. Aí você tem que colocar outros pontos nessa métrica, né? Às vezes, igual acontece no meu caso, eu estou conversando com uma pessoa que é uma área de influência interna, mas eu tenho uma alta rotatividade nessa área. Então, às vezes eu estou conversando com ela, 3 meses depois ela saiu, eu começo tudo de novo, entende? Então, eu tenho que ter outras estratégias para poder ter esse funil com mais gente qualificada no momento que veio conversar a primeira vez. Vendas é paciência, estratégia, controle,
Conteúdo, informação, né? Informação. Quer saber uma diferença também que deu muito no meu processo? Qual? Que vocês vão gostar? Quase que toda a linha da concorrência que eu trabalho, meus concorrentes, tal, que eu respeito muito todos eles, que eu acho até saudável, tem que ter. Ninguém colocava informação de como funcionava o sistema de cada um. Todo mundo esconde. Você entra no site, você vê lá uma telinha, vê não sei o quê. Mas, falei, gente, o povo quer entrar para ver a solução. Falei, não, vamos fazer diferente. Vamos produzir conteúdo mostrando tudo. Abre lá, faz a apresentação, tudo. O lead chega muito mais qualificado, porque ele já viu todos os vídeos do meu site. Ele já entende o que você Já faz. entende, Já Né? sabe exatamente o que você vai oferecer, não se serve adianta. ou não para a necessidade dele. Exatamente. Chega muito mais num ponto de compra muito melhor. Daí eu fui completamente fora o que todo mundo estava fazendo. Não adianta ficar querendo guardar a informação ali, né, Não. secreta. Hoje Eu já até é. entendo que depende do estágio da empresa, né? Eu costumava falar assim, olha, quando a empresa é muito pequenininha, ela vai ser facilmente engolida. Mas quando você já começa a ser um pouquinho maior, aí já começa a engasgar para engolir. Então é melhor comprar. Hoje é mais fácil o pessoal comprar a gente do que engolir a gente, entendeu? Então você vai mudando a estratégia também conforme o andamento e o ponto, o momento da empresa. Muito bem. Estamos indo para as nossas considerações finais. Excelente, hein, gente? Muito Bruno, bom esse papo. Nossa, a gente podia ficar aqui, ó, horas conversando com você, eu já ia porque é perder muito o time. bom. Já tenho mais perguntas. A gente ficou 1 hora conversando antes. A gente tem que fazer um novo episódio pra gente continuar conversando. Vai ser maravilhoso, Porque sempre é muito assim, bom, né? E aprendizado, né? Uma troca muito rica aí, né? A gente agradece aí o seu tempo. Então, não sei, aproveitando esses minutos finais, né? Se você quer contar, né? Ou deixar também um pouquinho aqui Um conselho. um conselho. Um conselho. Aproveitando. Gente, primeiro eu queria agradecer, né? Acho que eu estava até bem nervoso para começar isso aqui. Parecia. Você enganou bem, hein? Engana Fico bem. nervoso. Mas flui com vocês, né? É fácil, assim. Legal. E eu gosto da troca. Não é só... Eu não estou aqui para falar, né? Eu estou aqui para trocar. Então, você traz uma informação que você me traz, eu falo, opa, peraí, isso é bom, vamos tentar. E eu gosto muito do que vocês trabalham, que tudo é conteúdo o tempo todo. E é verdade, gente. Tudo é conteúdo o tempo todo, numa mesa de boteco, na mesa de casa, jantando com a família. Qualquer situação, você fala, pô, eu aprendo alguma coisa daqui. Como é que eu transformo isso de uma maneira... Porque a analogia é uma forma espetacular de você mostrar exemplos. Sim. E você quer exemplo melhor do que o dia a dia da gente, com coisas que acontecem em casa, no Totalmente. nosso cotidiano. Assim. Então, assim, eu queria agradecer vocês e falar que, para mim, produção de conteúdo, de verdade, assim, é uma das bases do que a gente faz. É uma das bases que a gente faz. Porque a gente acredita numa marca forte, numa marca que tem que ser lembrada, numa marca que facilita o processo decisório. Muitas das nossas campanhas lá, internas, não são de conversão. São de conversão de venda. São para manter pessoas que fazem sentido estar perto da gente, próximo da gente. Sim. E isso, o conteúdo é sensacional. Sim. Não tem nada igual. Né? Engajamento, né? Compra, tem momentos, gente. Ninguém tá... Hoje a gente compete com tudo. Né? Ou seja, uma pessoa que vai decidir se ela vai comprar A ou B, ela está competindo com o Netflix, com o Jantar, com o ReFood, porque antes a gente só comparava as mesmas nichas desse segmento. Não, cara, ela vai deixar de comprar alguma coisa para gastar em outra. Então, os momentos são diferentes, seja o que você compre. Então, você tem que manter a pessoa por perto, engajada com aquilo que é interessante para ela. Sim. E conteúdo é sensacional para isso. Então, eu sou fã da metodologia e adoro conversar sobre negócio. Então, se alguém quiser me adicionar também em redes sociais, né, eu estou no LinkedIn, com meu nome completo, Bruno Duval Benes, e vamos trocar ideia, falar de negócio, falar de gestão, falar de data science, falar de tecnologia. Tem o seu programador do lado, De tá? marketing. Ali, né? Vamos falar de marketing. Relatórios, resultados. E vamos trazê-lo novamente, com certeza. Vamos bater para mais papo, um bate-papo, né? Maravilhoso. É Bruno. isso aí. Adorei. Muito Obrigado. obrigada. Saímos daqui mais enriquecidas, literalmente. E se você gostou desse bate-papo de hoje com o Bruno, já sabe, não deixe de compartilhar aí na plataforma que você estiver assistindo a gente, compartilhar com pessoas que você vê que faz sentido. Cobogós é isso. É informação, marketing, criatividade, é toda uma mistura muito boa. E conteúdo de valor. Porque tudo é conteúdo o tempo todo. Até a próxima.